Da Igreja com a paz do nosso amado Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, amém? Aleluia. Então é hora de liga e ficar atento à palavra, amém? Porque vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu já ouvi, fui privilegiado em relação a vocês. Mas agora vou ouvir de novo e vou partilhar com cada um de vocês. Aleluia. Quase que vinha falar de tartarugas, mas não foi de tartarugas que eu vim falar. Poderia falar também de azeite, mas não vim falar de azeite. Mas vamos falar de perfume e moscas. Gostava de ter visto a vossa cara. Sim, vamos falar de perfume e de moscas. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 10. Versículo 1. Um livro escrito provavelmente por Salomão, embora digam que não foi escrito também por Salomão. Outros dizem que a parte final não foi, mas o princípio foi. Mas não importa quem foi que escreveu, o que importa é que são palavras inspiradas por Deus. Amém? E então em Eclesiastes 10, 1. Vamos ler o seguinte: assim como uma mosca morta faz exalar o mau cheiro e estragar o perfume do perfumista, assim também um pouco de estultícia pesa mais do que sabedoria e honra. Amém? Então, nós vamos nos debruçar neste pequeno texto. Vamos ver que pequenas insensatezes, ou seja, pequenas tolices, pequenas imprudências na nossa vida, quando são repetidas constantemente na nossa vida, elas conseguem transformar, elas conseguem estragar o perfume de uma vida inteira. Então nós temos que estar atentos a toda a honra e toda a sabedoria que vem de Deus sobre as nossas vidas, para que não entrem moscas e estraguem aquilo que nós somos, aquilo que nós demoramos décadas a construir acerca da nossa vida. Amém? Então, eu creio que toda a gente sabe, ou aqueles que usam normalmente o mesmo perfume, e se entrar alguma substância, sabe que alguma coisa entrou ali, algo ficou adulterado e o perfume já não é o mesmo. Mas se nota naquelas réplicas que se fazem, embora se digam que é o mesmo perfume, mas não tendo as mesmas substâncias, ele muda de cheiro. Então, se você colocar uma especiaria, algo no seu perfume, vai ver que o cheiro vai ser completamente diferente. Então a gente vê aqui que Salomão usou uma imagem real, uma imagem que nos leva a imaginar ou a pensar em como uma pequena coisa muda logo a sua essência. O que é que uma simples mosca consegue fazer num perfume? Então nós vemos que Salomão não fala de uma tragédia enorme, mas sim de uma pequena, uma insignificante, por vezes até uma discreta mosca num frasco de perfume. Ele mostra que é o suficiente para, assim, alterar o perfume. Então eu quero começar já por fazer perguntas para que você possa refletir. Não vou perguntar se tem perfume. Não vou perguntar se trouxe ou não perfume, mas vou perguntar que aroma é que a tua vida deixa quando sais de um sítio. Que aroma é que a tua vida deixa, ou que aroma é que a tua vida passa quando falas com alguém? Qual é o aroma que exalas quando reages? Qual é o aroma que expandes quando ninguém está à tua beira?
Porque quando estamos com alguém, é fácil nós tentarmos transparecer aquilo que muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós tentamos passar aquele perfume que nós gostaríamos de ter, mas que não temos. Muitas vezes nós tentamos passar para outros não o verdadeiro perfume, mas sim uma réplica, uma imitação, aquilo que não é real. Mas quando estamos sozinhos, muitas vezes não transparecemos nada, nem réplica, nem aquilo que gostávamos, mas sim exalamos o perfume do mundo, o perfume que o mundo gosta de cheirar. Então, aqui em Eclesiastes 10:1, nós podemos lembrar outra vez a parte final do versículo. Assim como a mosca morta e faz exalar o mau cheiro e estragar o perfume do perfumista, assim também um pouco. Ele fala um pouco de estultícia, um pouco de loucura, um pouco de imprudência. Pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, nós podemos pensar nisto, que um pouco de estultícia pesa mais do que a honra que nós temos na nossa vida. Então, nós se olharmos para o perfume, se assim formos ver a história do perfume nesta época bíblica, neste tempo em que foi escrito, nós vemos que os perfumes eram caros, os perfumes eram usados para épocas ou para rituais religiosos, era usado para unções, era usado para assim colocar nos mortos. Era sinónimo de riqueza, sinónimo de nobreza. Então nem qualquer um tinha acesso para poder comprar, mas nem todos também tinham acesso a serem assim, entre aspas, ungidos pelo perfume. Então era algo que tinha muito valor, era algo que era preparado com muito cuidado, com muito zelo e com as melhores essências. Era sinal, como eu já disse, de honra e reputação perante a nobreza. Então a nossa vida também é construída, ou terá que ser construída como este perfume. Porque ao longo do tempo nós vamos aperfeiçoando o nosso caráter, nós vamos aperfeiçoando o nosso testemunho, e pode crer que isto não nasce de um dia para o outro, mas sim ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa entrega a Deus, ao longo da nossa entrega junto da Bíblia, e cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando, cada vez que nós vamos buscar o caráter de Deus, o caráter de Cristo, nós vamos exalando o seu perfume. Então nós temos que sim, diariamente, buscar estas escolhas para que nós possamos assim, com coerência e com fidelidade, mesmo quando ninguém está a ver, exalarmos o bom perfume. Porque nós queremos nos dias de hoje ser respeitados. Nós queremos no dia de hoje ter honra, ter respeito, mas isto não é nada comprado, nada adquirido, mas sim é um aroma que se constrói ao longo da nossa vida. E então mais uma pergunta para nós refletirmos: que tipo de pessoa é que eu me estou a tornar todos os dias nas pequenas coisas? Que pessoa é que nós nos estamos a tornar nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia? Porque se nós formos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 2,15, podemos ver, podemos testemunhar com os nossos olhos que, porque para Deus nós somos o perfume de Cristo. Por isso você para Deus é o perfume de Cristo. Glória a Deus. Então a tua, a minha, a nossa vida todos os dias está a exalar alguma coisa. Não importa se é em casa, se é na escola, se é no trabalho, se é nas redes sociais, como tratamos os nossos amigos e familiares,
aí muitas vezes nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, porque eles olham para nós como familiares, eles não olham para nós como deveriam olhar, mas sim olham para nós muitas vezes à procura de um pequeno deslize, à procura de uma palavra torpe, à procura de uma má atitude na nossa vida e quase certeza que eles logo apontam o dedo e dizem o que é que nós andamos a fazer constantemente na igreja. Então aí já está a entrar mosca. Então nós temos que exalar o bom perfume em todos os lugares, mesmo entre irmãos na igreja, nós temos que assim passar este bom perfume de Cristo para os demais. Então, nós se olharmos para este versículo, nós vemos que quando deixamos, ou quando deslizamos, ou quando nós deixamos entrar uma destas pequenas moscas, está tudo estragado. Porque é aqui que a Bíblia fica mais prática. Porque não é preciso muito para estragarmos o cheiro. Assim como nós já vimos, basta uma pequena mosca entrar no frasco que estragou logo tudo. Então não é preciso muito para nós ali adulterarmos a essência. Porque o problema está nas pequenas insensatezes na nossa vida. Nas pequenas tolices da nossa vida. Então nós vemos que aqui o texto não relata um grande escândalo, mas sim descreve uma simples mosca morta. Porque, meus amados, as grandes quedas não acontecem do nada. As grandes quedas acontecem as pequenas coisas. As grandes quedas começam muitas vezes naquela conversa que nós nem sequer deveríamos de continuar. As grandes quedas começam naquela mensagem que por vezes nós nem sequer deveríamos de responder. Aquela mosca pode entrar naquela brincadeira onde nem sequer deveria de ter começado. As moscas podem entrar naquele orgulho que nós alimentamos com a falta de humildade. E ser humilde não é vergonha, porque a Bíblia diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Então não é os orgulhosos, é os humildes. É reconhecer quando erramos, reconhecer que estamos errados, reconhecer que aquilo que a gente muitas vezes disse ou queria fazer e voltamos atrás. Não é sinal de humilhação, mas sim sinal de vitória perante Deus. Então nós vemos que ressentimentos guardados também na nossa vida, alojados no nosso coração, são moscas para o perfume que nós temos que exalar. Aquela mentira que nós usamos para esconder aquele hábito escondido que está a ser alimentado, aquela mentira que está a ser tolerado, também é mosca na sua vida. Então nós, quando nos apercebemos destas pequeninas moscas na nossa vida, quando nós permitimos que estas moscas possam entrar na nossa vida, nós reparamos que não foi só um dia que deixamos, que permitimos que a mosca entrasse na nossa vida. Já foram várias tendências que ficaram para trás. E então nós já não temos uma, mas já temos muitas moscas na nossa vida a contaminar o perfume que nós deveríamos exalar no mundo e não exalamos porque estamos contaminados com o mundo. Então, meus amados, o que torna estas coisas perigosas é que elas por vezes aparentam ser inofensivas.
Nós muitas vezes dizemos que toda a gente faz, mas nós não fazemos parte de toda a gente, nós fazemos parte dos filhos de Deus. Nós muitas vezes dizemos, já ninguém vai saber, não importa se o seu irmão do lado sabe, não importa se a sua esposa sabe, não importa se o seu colega sabe, o que importa é que Deus vê todas as coisas. Deus sonda o nosso pensamento, sonda o nosso coração, Ele esquadrinha qualquer parte do seu corpo e sabe se deixou ou não entrar mosca. Eu creio que todos nós já fizemos aquela mentirinha e fomos apanhados. Aleluia! E depois o que é que nós dizemos? Só foi desta vez. Glória a Deus! As verdades sabem-se. E uma mentira, uma vez, é pecado. Por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós dizemos. E principalmente para quem tem filhos, quantas vezes é que nós mentimos involuntariamente? Essa é a minha e é a dificuldade de qualquer pai. Muitas vezes o filho vem pedir alguma coisa e nós, para os despacharem, amanhã eu dou-te isto. E amanhã dás? Mentira. São pequenas mentiras inofensivas, não tem mal nenhum, pois não? Tem, é mentira. Então nós temos que estar atentos a estas estultícias. Porque aqui na palavra diz que um pouco de estultícia pesa mais do que sabedoria e honra. Então nós temos que assim manter a nossa sabedoria. Nós temos que manter o peso da nossa honra e não deixar que entre mosca na nossa vida. Porque elas são pequeninas. O que você permite entrar na sua vida pode ser uma coisa pequenininha, mas o estrago pode ser muito grande. Por essa pequenina mentira pode não entrar no reino dos céus. Por esse pequeno orgulho pode não entrar no reino dos céus. Por essa falta de humildade pode não entrar no reino dos céus. Por dar ouvidos àquela conversa que nem sequer deveria estar lá no meio, pode não entrar no reino dos céus. Então nós vemos que a desproporção da vida é grande. A desproporção da vida é uma realidade dura, porque nós levamos anos a construir aquilo que nós muitas vezes queremos alcançar, e em poucos minutos, numa simples palavra, num pequeno gesto, numa pequena atitude, nós podemos assim perder tudo. Então, nós, se demoramos anos a buscar confiança de alguém, temos que continuar firmes e não perder essa confiança em poucos minutos. Porque muitas vezes nós levamos anos a ter confiança da nossa esposa, nós levamos anos a ter confiança do nosso esposo, mas a seguir, por causa de uma brincadeira com colegas de trabalho, uma mensagem que não deveria ser respondida, nós podemos estragar o matrimónio. A mosca entrou, estragou o perfume daquele lar. Então nós temos que estar atentos àquilo que nós demoramos anos a alcançar e permitir que não entre mosca na nossa vida. Então é por isso que a Bíblia fala muito em vigilância. E a vigilância não é um medo irracional, é o amor à vida que Deus nos deu e ao nome de Cristo que nós carregamos. Então nós temos que vigiar para permanecer com este peso de Cristo na nossa vida, porque é Ele que nos faz exalar os bons perfumes. Amém? Amém? Então nós podemos ver alguns exemplos do dia a dia que podem manchar, podem tirar este peso de Cristo da nossa vida. Uma publicação no calor de uma discussão nas redes sociais, aquela chamada boquinha, que depois a gente diz, não era para ti. Uma resposta agressiva quando nós estamos em público. Não estragamos só mesmo a nossa reputação perante a pessoa que estamos a dar a resposta, mas todas as outras que estão a olhar, a admirar o nosso caráter,
ficamos estragados perante todas. E quantas vezes nós já tomamos uma decisão sem oração e sem conselho daqueles que por vezes têm mais experiência de vida do que nós? Quantas vezes é que pessoas entram naquelas relações estranhas, naquelas amizades, dizem elas, coloridas, porque ninguém vê, porque estamos longe da igreja, porque os irmãos da igreja também não se vão perceber, porque somos amigos e ninguém vê o que se passa entre paredes. É mosca que está a entrar na vida dessas pessoas. Então nós não temos que fazer essas escolhas escondidas, porque tudo é visto aos olhos de Deus. Então nós temos que estar atentos ao perigo das pequenas coisas na nossa vida. Porque nós, nas pequeninas coisas, naqueles discursos do minimismo, podemos estragar a nossa vida, a nossa caminhada perante Jesus Cristo. Porque aquelas histórias, aquelas palavras, isto é só uma vez, não é nada grave, ninguém vai saber. Isto são aquelas pequenas moscas que todos os dias estão de volta da nossa vida. No menor descuido, ela, vai cair no frasco da nossa vida. E não é por serem grandes, mas é mesmo por serem pequenas. Entram discretamente. Elas entram sem barulho. Assim como os pequenos pecados, as pequenas mentiras, as pequenas vaidades, as pequenas imprudências, pequenas coisas conseguem estragar grandes histórias. E a sua história, se não é grande, vai ser se permanecer firme nos caminhos de Deus, se permanecer firme a buscar o perfume que exala de Deus para a sua vida, porque grandes coisas Deus tem para cada um de nós. E aquele que começou uma grande história, aquele que começou a escrever a minha e a sua história, ainda não acabou. Por isso, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Continue sim a exalar um bom perfume perante a sua família, perante aqueles que estão ao seu redor. Porque há pequenas coisas que nós, no dia a dia, se nos cuidarmos, acabamos por as normalizar. E elas não parecem inofensivas, mas elas são pedras, são moscas, são pequenos tropeços na nossa vida. Então nós temos que reparar que conversas é que nós estamos a ter no nosso dia a dia, essas conversas que nos sujam por dentro, que consumos nós estamos a fazer no dia a dia, que mudam o nosso cheiro sem a gente se aperceber. Que orgulho é que nós alimentamos quando nós buscamos ter sempre razão. Porque todos nós queremos ter razão. Mas digo-lhe que todos têm razão. Mesmo aqueles que estão a mentir. A gente sabe que eles estão a mentir. Até mesmo esses têm razão se a conseguir argumentar até ao fim. Por isso não vamos entrar numa disputa de quem tem razão, mas sim entrar no bom senso. E quando achamos que não vamos conseguir nada daquele lado, o melhor é nós fecharmos a nossa boca, não mantermos a discussão, não mantermos o nosso orgulho de querer ficar por cima, mas sim desistir da conversa. Porque o que importa é nós agradarmos a Deus e não buscar a aprovação nem destaque perante os homens. Então, nós somos seres humanos, nós andamos neste mundo, nós somos muitas vezes conduzidos por hábitos na nossa vida. E porquê nós ainda mantemos, persistimos ter hábitos na nossa vida que não sabemos que nos limpam interiormente? Então, se não nos limpam interiormente, se não nos edificam, porque é que nós temos que prevalecer com esses hábitos? Porque já vem juntamente connosco há 10, há 20, há 30 anos. Mas se nós reconhecemos que Ele não edifica a nossa vida, porque é que nós, como cristãos, insistimos em permanecer a levar esses hábitos atrás de nós? Hábitos não são bibelôs.
Hábitos é para deixarem para trás que não edificam cada um de nós. Então nós temos que assim buscar mais vigilância, nós temos que buscar mais sabedoria, e o livro de Tiago, penso que não vou dizer asneira, diz que se nós não tivermos sabedoria para a pedir, porque Deus nos dá de graça. Então quando nós buscamos sabedoria, nós estamos a aperfeiçoar o nosso caráter, estamos a buscar aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus quer que a gente saiba, e com essa busca cessante de sabedoria, nós estamos a aperfeiçoar o nosso bom perfume. Então, meus amados, a vida espiritual não se protege só evitando os grandes pecados. A vida espiritual não se protege somente a fugir dos grandes pecados, mas sim a fechar pequenas brechas. Então não fuja dos grandes pecados, mas sim olhe para as pequenas brechas que tem abertas na sua vida, porque elas sim, essas é que vão ser as principais causas de assim o inimigo contaminar a sua vida. Então a vigilância não é perceber cedo e agir cedo. A vigilância não é aperceber-se cedo e agir cedo, mas sim olhar para a sua humildade. Admitir que pode estar sujeito a cair todos os dias. E por isso é que precisa todos os dias de estar rodeado com Deus e com as pessoas certas. É preciso ter domínio próprio e dizer não ao impulso imediato na sua vida. É preciso ter temor a Deus e lembrar que a vida não é sobre parecer bem, mas é sobre agradar a Deus. Temor não é lembrar que a vida é sobre parecer bem, mas sim sobre agradar a Deus. E quase para terminar, meus amados, moscas mortas não anulam o valor do perfume, mas destroem somente o aroma. Então, hoje, eu não lhe vou perguntar se você tem valor, porque eu sei que tens, porque Deus te deu esse valor. A questão é que cheiro é que a tua vida está a deixar. Que aroma é que a tua vida está a exalar? E agora pense, medite, guarde esta pergunta para quando logo estiver em oração com Deus, perguntar a Deus: existe alguma mosca que está a ser precisa de ser retirada do meu braço, do meu frasco? Alguma mosca está no meu frasco? Preciso retirar alguma mosca? É a meditação que vai fazer. É aquilo que poderá também na oração logo pedir a Deus para lhe mostrar onde é que estão as moscas na sua vida. Porque a nossa vida pode estar num perfume, mas se entrar uma pequena sensatez nesse pequeno cheiro, ficamos assim adulterados. Jamais vamos exalar o verdadeiro perfume. Então, se hoje reconhece alguma coisa que está a estragar o seu aroma, se alguma coisa está assim a adulterar aquilo que você devia exalar, tire essa mosca do seu frasco. Arrependa-te de verdade. Pede perdão a Deus. Procura ajuda se for preciso. Mas volta ao centro de Cristo, porque Ele restaura e faz da nossa vida o bom perfume. Amém? Amém, Jesus. Então, era esta a pequena palavra que eu tinha para transmitir a todos vocês. Em nome de Jesus.